Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Estamos iniciando aí uma aula onde eu vou fazer uma revisãozinha com vocês, né, a respeito dos conceitos aí que vocês tiveram na disciplina de GSO1, tá? Então eu vou reforçar aí esses conceitos com vocês, ok? Vamos procurar novamente, né, entender a importância do sistema operacional, certo? Vamos procurar entender aí as características, os tipos de sistemas operacionais, tá? E aí a gente vai, né, elucidar também, citando aí alguns dos principais exemplos do sistema operacional, ok? Bom, eu separei aqui esse material, tá, pessoal? Para a gente ter uma ideia aí, né, das principais características do sistema operacional, ok? Bom, se a gente pegar a computação lá nos primórdios, né, onde os computadores eram tudo gigantescos, né? Se a gente pegar, por exemplo, na época da Segunda Guerra, né, que os computadores aí eram máquinas, né, gigantescas, eram verdadeiros trombolhos, né? Basicamente não existia aí um sistema operacional, ok? O que a gente tinha lá era apenas hardware, né? Não existia também exatamente a ideia de software digital, né? O que existiam eram pessoas que operavam diretamente esse hardware, tá? Só mostrando aqui para vocês, né, uma imagem, né, dessa época. Uh, Vou pegar aqui, ó. Então, a gente pode ver aqui que as pessoas é que configuravam, né, e punham a máquina para funcionar, tá? Então, através de alguns interruptores, né, através de alguns componentes eletrônicos, as pessoas podiam colocar essas máquinas, né, para fazer um determinado cálculo, né, quebrar, por exemplo, um determinado código militar, tá? Só que eram máquinas, assim, bastante complexas, né, bastante difíceis de mexer, tá? A gente disse que nessa época as pessoas eram o software, né? Elas literalmente entravam aí na máquina e faziam aí a máquina funcionar, certo? Então, hoje em dia, né, não se faz sentido isso, ok? O sistema operacional é aquilo que faz o serviço sujo para a gente. Então, por exemplo, a gente sabe que o computador enxerga tudo na forma de zeros e uns, né? O famoso código binário aí, que talvez aí vocês estão tendo, já aprenderam, tá? Então, o computador, ele trabalha com a lógica binária, tá? Então, imagina o seguinte, você manda um arquivo para a impressora. Na verdade, aquele arquivo que é composto por zeros e uns vai passar para a porta da impressora. Você salva um arquivo no HD do seu computador. Aquela informação binária, né, ela é gravada na forma magnética no HD. Os zeros e uns, eles são gravados de forma magnética, ok? Só que tudo isso a gente não enxerga, né? O computador, ele oculta isso da gente. A gente não precisa saber esses detalhes para conseguir usar, né, esse sistema. Por quê? Porque o sistema operacional, ele camufla isso para a gente, né? Então, o sistema operacional, ele se torna mais amigável, ele faz com que o computador ele fique mais amigável para a gente, ok? Então, um sistema computacional visto sobre a ótica do hardware, né, não faz muito sentido, ok? A gente precisa ter aí, né, os programas. A gente diz que o hardware, pessoal, é como se fosse uma orquestra. Só que a orquestra não adianta nada você ter os melhores músicos se você não tem lá um maestro, né, que vai regir aquela orquestra, certo?
Então, o computador também ele precisa desse maestro, né, para gerenciar todos os seus componentes, tá? Quem é esse maestro são os softwares, ok? E é o sistema operacional que é o software mestre da máquina, né? Ele é o primeiro programa que inicia, né, a partir do momento que o computador realiza, né, o processo de boot, de inicialização, ok? Tanto hardware como software, eles são logicamente equivalentes, interagindo de uma forma única para o usuário, certo? Então, a gente tem lá o sistema operacional gerenciando, né, todas as rotinas aí do hardware, ok? Só que o sistema operacional ele facilita esse processo para a gente, tá? Porque a gente não precisa conhecer muitos detalhes de como o computador funciona para conseguir mexer com o computador, né? Diferente dessas pessoas aqui, né? Que elas precisavam aí serem verdadeiras aí gênias, né? Experts aí na máquina para conseguir mexer, certo? Então vamos lá, ó. O sistema computacional nada mais é do que hardware mais software. Ou seja, você tem os componentes físicos, mas você também tem os programas, ok? Quem vai usar tudo isso somos nós, né? Os usuários, certo? E por aqui a gente pode ver o seguinte, que o sistema operacional ele faz um meio de campo entre o usuário e a máquina, o hardware, ok? Então, é aquele negócio, né, pessoal? A gente não precisa conhecer muitos detalhes de como que o hardware funciona para conseguir usar a máquina, porque o sistema operacional ele camufla isso para a gente, tá? Então, por exemplo, a gente não precisa saber como que os zeros e uns, né, correspondentes aí a um arquivo, eles são gravados magneticamente no HD. A gente não precisa saber nada disso. A gente só precisa ir numa rotina, por exemplo, arquivo, né? Salvar como? Para salvar um arquivo, né? No HD da máquina, ok? E aí quem vai fazer o serviço sujo para a gente é o sistema operacional, certo, pessoal? Ok? Uh, então o sistema operacional ele faz todo esse processo de meio de campo entre o usuário e a máquina, tá? E aí nós temos, né, os programas aplicativos, que são os programas que a gente usa no nosso dia a dia, tá? A gente tem também os programas utilitários. O que seriam os programas utilitários? Por exemplo, um compactador de arquivos, né? Não sei aí se vocês já mexeram com o WinZip, né? Ou com o WinRAR, tá? Mas são exemplos de programas utilitários, tá? Programas aí que a gente usa mais esporadicamente, né? Diferente dos aplicativos que auxilia a gente nas nossas tarefas cotidianas com mais frequência, tá? Exemplos que a gente tem de aplicativos, né? O Word, o Excel, o PowerPoint, Internet Explorer, tá? Os programas utilitários a gente vai usar de forma mais esporádica, passar um antivírus, né, compactar um arquivo, verificar erros do sistema, certo? E aí nós temos o nosso querido, né, amado sistema operacional, certo? O sistema operacional, pessoal, ele pode tanto fornecer uma interface gráfica, né, para você interagir com o sistema por meio de ícones, por meio de botões, por meio de mouse e teclado, certo? Como de repente ele pode não ser aí tão amigável, né, e não fornecer essa interface gráfica. Quando o sistema operacional ele não fornece a interface gráfica, aí a gente precisa conhecer comandos, né? A gente precisa conhecer quais são os comandos aí para se operar o sistema operacional, ok? Nós temos também a linguagem de máquina, né? A linguagem de máquina, pessoal, é a linguagem que o computador entende, né? Que são os zeros e uns, ok? Então, o computador ele trabalha unicamente com a lógica binária, né? Ele trabalha com
ligado ou desligado, zeros e uns, tá? O famoso código binário, ok? Quando a gente desenvolve um programa de computador, existe um programa chamado de compilador, né? Que ele converte o seu programa para a linguagem de máquina, tá? Que é a linguagem que o computador de fato entende, certo? Então, aqueles programas que vocês fazem nas aulas de lógica, né, nas aulas de programação, aquela linguagem não é, na verdade, a linguagem que a máquina entende, porque é uma linguagem que está bem próxima daquilo que você entende, né? Você programa, por exemplo, usando comandos if, else, né? Se, senão, escreva, leia, certo? O computador ele não entende dessa maneira. A única coisa que ele vai entender são os zeros e uns, tá? Então existe todo um processo de conversão para a linguagem de máquina, ok? E aí nós temos também a microprogramação. A microprogramação, pessoal, nada mais é do que códigos, tá? Que estão aí embutidos dentro do próprio processador, certo? A gente geralmente não tem acesso a esses códigos eles ficam armazenados numa memória ROM, né? Uma memória do tipo ROM. A memória do tipo ROM, pessoal, é uma memória somente leitura, ou seja, a gente somente vai poder usar das informações que estão ali, mas a gente não vai poder apagar, né, e nem editar, ok? Então, o processador ele pode possuir, né, esses microprogramas dentro dele, certo? O que mais que a gente tem aí? Os circuitos eletrônicos. Os circuitos eletrônicos, pessoal, né, o processador, a memória, né, eles trabalham basicamente com a informação eletrônica, né? Os zeros e uns, que são os ligados e desligados, nada mais é do que uma informação eletrônica, ok? Então, o computador ele manipula, né, esses sinais eletrônicos e converte isso numa determinada informação, uma determinada letra, uma determinada palavra, uma determinada foto, etc. Tá? Bom, o sistema operacional ele controla então todos os recursos do computador, né? Por isso que ele é o programa principal da máquina, tá, pessoal? Se der algum problema no sistema operacional, por exemplo, o Windows corrompido, né? O computador ele não vai conseguir inicializar por completo, ok? Ele vai apontar a falta de sistema operacional, ok? Então a gente necessita ter o sistema operacional aí como um componente obrigatório, senão a gente não vai conseguir aí fazer o uso, né, legal aí da máquina, certo? Então, o sistema operacional ele torna a interação entre o usuário e o computador mais simples, confiável e eficiente. E aí a gente volta naquilo que a gente estava mencionando aí no começo, né? O sistema operacional ele faz de fato um meio de campo, ó, entre os usuários, tá? E entre os componentes aí da máquina, né? Memória, processador, impressora, monitor, tá? Tem muita coisa acontecendo debaixo dos panos, né? Que a gente não consegue visualizar, né? Porque o sistema operacional oculta isso da gente. A gente não precisa saber, por exemplo, detalhes, né, de como que um programa ele carrega páginas, por exemplo, na memória, né? Como que o processador ele usa os programas, tá? A gente não precisa saber detalhes, por exemplo, de como que a informação, né, chega na impressora, certo? A gente não precisa saber detalhes, por exemplo, de como que os arquivos são gravados no disco, tá? Eles unicamente são, certo? Quem faz tudo isso para a gente é o sistema operacional. Quem gerencia tudo isso para a gente, né, é o sistema operacional. Então, o sistema operacional ele veio aí para facilitar a nossa vida, certo? O sistema operacional ele é formado por um conjunto de rotinas
que oferecem serviços aos usuários e suas aplicações, bem como a outras rotinas do sistema. Então, o sistema operacional, pessoal, ele é composto por um núcleo, né, que vai gerenciar tudo isso, tá? Esse núcleo, ele é chamado de kernel, ok? Depois a gente vai ver também, né? Eu vou comentar com vocês, tanto aí nas aulas de Windows, né, como nas aulas de Linux, né? Como que o kernel ele diferencia um sistema operacional aí do outro, ok? Bom, o que que o kernel faz, pessoal? O kernel ele faz o tratamento de interrupções. O que que seriam essas interrupções? Por exemplo, você está lá usando o computador e deu um problema de programa, né? E aí o programa travou. Quem faz o tratamento desse travamento, né, é o sistema operacional, certo? Então, por exemplo, o pessoal até brincava, né? Falava que o Windows jogava aquela tela azul na cara do usuário. Aquela tela azul nada mais é do que uma forma que ele tem para tratar, né? Uma determinada interrupção, ok? Quer mais exemplos que a gente pode citar aí de interrupções? A gente tem interrupções, por exemplo, de hardware, né? Deu um problema na memória durante o uso, né? Deu um problema no HD durante o uso. Então, o sistema operacional ele vai tratar aquele problema enviando mensagens para o usuário, certo? Você faz, por exemplo, um programa que na hora da execução ele está preparado para receber um número, você coloca lá uma letra, né? E aí o programa ele para a execução. Isso é uma interrupção, tá, pessoal? E isso também existe dentro do sistema operacional, certo? Controle dos processos. Para a gente, pessoal, tudo é programa rodando, tá? Então, nesse momento, eu tenho o Chrome rodando, né? Eu tenho o PowerPoint rodando, certo? Só que para o sistema operacional, esses programas eles rodam através de processos, tá? Então eu tenho lá um processo rodando dentro da máquina e esse processo ele consome, né, os recursos do sistema. Ele consome processador, ele consome memória, né? Ele consome HD, ok? Às vezes, por exemplo, você tem aí o Chrome rodando, mas o Chrome ele pode gerar vários processos, ok? A gerência de memória, né? Então, o sistema operacional ele também é o encarregado de gerenciar memória, tá? Como que ele gerencia a memória? Através desse núcleo chamado kernel, ok? A gerência do sistema de arquivos, né? O sistema de arquivos, pessoal, basicamente é a forma como os arquivos estão organizados no computador, certo? Sistemas operacionais diferentes pode ter sistemas de arquivos diferentes, tá? Não vou entrar em muitos detalhes sobre sistema de arquivos, porque aí também renderia outra aula, né? Mas imagina como se o HD da máquina como se fosse uma biblioteca, né? Os seus arquivos são os livros. O que, que seria o sistema de arquivos? Nada mais é do que a forma como o bibliotecário, né, vai organizar aqueles livros dentro da sua biblioteca. Então, o sistema operacional ele possui tipo um bibliotecário que vai lá e organiza as informações dentro do HD, certo? Operações de entrada e saída. Bom, pessoal, aí entrada e saída é a forma como você entra com a informação no computador e como ele te retorna a informação, certo? Geralmente você vai entrar por meio de mouse, teclado, pendrive, e aí o computador ele vai emitir para você um resultado, seja através de uma impressora, né, seja através, por exemplo, do monitor, tá? E também a parte aí da segurança do sistema, né? Isso também é feito pelo kernel, né? Então, quando o sistema operacional ele é contaminado, né, por alguma praga virtual,
por algum vírus virtual, né, o kernel ele vai tratar também de alertar, né, o usuário sobre esses incidentes, ok? Então aqui nós temos um exemplo, ó, de funcionamento do sistema operacional. Aqui nós temos o monitor e a impressora, que são os dispositivos de saída, output, né? Aqui nós temos os dispositivos de entrada, né? Mouse e teclado, tá? Os dispositivos para armazenar dados, ok? Vocês são novinhos, vocês não vão lembrar desse dispositivo aqui, mas isso aqui é era um disquete, né? Um antigo disquete, certo? Essa daqui é a memória, tá? Memória RAM. Essa daqui é a memória ROM. Qual que é a diferença entre as duas, Brasa? A diferença entre as duas é o seguinte: a memória RAM, pessoal, ela é uma memória volátil, ela perde o conteúdo muito facilmente, tá? Assim que o computador é desligado, ela perde o conteúdo. Já a memória ROM não. O conteúdo que é gravado aqui dentro dela fica de forma permanente, ok? Por outro lado, a memória ROM é uma memória somente leitura, né? Você só vai ler as informações que estão lá dentro dela. Você não vai poder gravar, né? Regravar as informações ou, por exemplo, apagar as informações que está ali, certo? E aqui nós temos o processador, né? Se comunicando com tudo isso, tá? O sistema operacional ele faz a comunicação com o usuário, ele gerencia os arquivos, ele gerencia aquilo que está rodando na máquina e ele gerencia também os recursos, né, que são justamente aí os recursos de hardware e software da máquina, ok? Vamos ver os tipos de sistemas operacionais. Os sistemas operacionais eles podem ser classificados, né, de diversas formas, como por exemplo tamanho, velocidade, né, se ele acessa a rede, se ele suporta um determinado recurso, tá? Bom, aqui, pessoal, é o seguinte: o que é, né, um sistema multiusuário? É um sistema que suporta vários usuários acessando ele ao mesmo tempo, tá? Grande parte, né, dos sistemas operacionais atuais eles são multiusuários, ou seja, eles conseguem ter esse tipo de suporte, né, suportar várias usuários, né, diferentes acessando os recursos aí ao mesmo tempo, tá? Por sua vez, né, aqui nós temos as classificações, né, os tipos de sistemas operacionais, tá? Então, nós temos o monotarefa, o multitarefa e os multiprocessados. Nós vamos ver aí as diferenças, né, entre eles. O multitarefa, por exemplo, né, ele ainda pode ser um batch, ele pode ser de tempo compartilhado, ele pode ser de tempo real, né, real time, ou, né, o multiprocessado, ele pode ser fracamente acoplado ou fortemente acoplado, tá? Então, vamos lá. Monotarefa, tá? O que, que é um sistema operacional monotarefa, pessoal? Se a gente pegar, por exemplo, lá nos anos 80, o pessoal usava bastante isso daqui, né? Isso daqui, pessoal, que hoje a gente conhece, né, como prompt de comando, essa tela preta, um dia foi um sistema operacional, tá? Chamado de DOS, Sistema Operacional de Disco, tá? Ele rodava através aí de disquetes, ok? Imagina você ligar a máquina, né, e carregar uma tela preta desse jeito, tá? Onde você não consegue aí usar mouse. A única coisa que você pode fazer é comandos, ó. Por exemplo, o comando de leitura, né, o comando para imprimir um documento, um comando para trocar de pasta, ok? Nada mais do que isso. Então, se eu mandasse, por exemplo, imprimir um documento aqui, eu tinha que esperar o sistema operacional terminar de imprimir. Por quê? Porque ele é monotarefa, tá? Num sistema monotarefa, pessoal, o que, que acontece? O processador que está aqui, né, a memória e todos os recursos do sistema, eles ficam destinados a rodar aquela única tarefa, né? Eles não conseguem rodar mais do que uma tarefa ao mesmo tempo, tá? Então o DOS, por exemplo, ele era assim,
né? A gente não conseguia rodar mais do que uma tarefa ao mesmo tempo, ok? Hoje em dia, né, pessoal, é inviável se utilizar um sistema desses, né, com a capacidade que a gente tem de processamento, memória, né? Imagina hoje em dia um computador que só roda um programa por vez, tá? Não faz aí muito sentido, tá? Mas, né, esse tipo de sistema, né, ele era bastante utilizado aí nos anos 80, né? As máquinas aí não tinham aí todo esse desempenho, né? Como as máquinas de hoje, tá? Então, só recapitulando, ó, aqui a gente consegue ver bem, né? Isso daqui ilustra claramente um sistema monotarefa, né? Eu tenho o processador, a memória, todos os dispositivos dedicados àquela única tarefa, tá? E aí, pessoal, nós temos também os sistemas multitarefa, né? Se o monotarefa ele faz uma tarefa de cada vez, o multitarefa ele é capaz de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, tá? A maioria dos sistemas operacionais modernos são assim, né? Eles podem executar várias tarefas ao mesmo tempo, executar vários programas ao mesmo tempo, tá? Nesse momento eu estou fazendo isso, ó. Tô com o Chrome aberto, PowerPoint aberto, né? O prompt de comando aberto, tá? Estou executando aí vários programas ao mesmo tempo. Então imagina que você pode, por exemplo, tá vendo um tutorial no YouTube, né, de como usar um determinado programa ou de como jogar um determinado joguinho, e o joguinho tá ali aberto, né? Você tá com dois aplicativos abertos, certo? Os sistemas multitarefa, eles podem ser do tipo batch, eles podem ser de tempo compartilhado ou de tempo real. A gente vai ver a diferença agora entre eles, tá? Os sistemas batch, pessoal, o que que acontecia? Se a gente pegar, por exemplo, os primórdios, né, da computação, né? Eu mostrei para vocês, né, no comecinho da aula, a foto desse trombolho aqui, né, que era um computador lá dos anos 40, tá? Mas se a gente pegar, por exemplo, até aí por volta, até mesmo dos anos 70, tá, pessoal? Se usava os sistemas batch. Nesse tipo de sistemas, não há interação do usuário com a máquina, certo? Como que ocorre, então, o processamento? Né? O processamento ocorre por meio de cartões perfurados, né? Fitas perfuradas, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui uma foto, né, de um cartão perfurado, ó, vocês vão ver que ele é um cartão aí cheio de furinhos, né? E isso daqui passava as instruções para o computador, ok? Então, isso daí seria, vamos dizer assim, os programas, né, propriamente ditos, certo? Então, o sistema BET ele não exige a interação do usuário com a aplicação, tá? Tanto que se você pegar, por exemplo, os computadores, né, dessa época, ó, mostrar para vocês aqui o Altair, né? Eles não tinham aí mouse e teclado, certo? Porque o usuário aí pouco ou quase nada interagia com a máquina, ok? Então, isso daí é o sistema BET, tá, pessoal? Depois nós temos os sistemas de tempo compartilhado. Esse tipo de sistema ele permite a interação do usuário, né? Geralmente através de mouse, teclado, monitor, né? Da forma aí como a gente conhece, né? Diferente aí do BAT que o usuário ele não interage aí com a aplicação, tá? A maioria aí dos sistemas operacionais eles são assim, né? De tempo compartilhado, tá? Esses sistemas aí eles são rápidos, tá, pessoal? Os sistemas BAT eles não eram aí tão rápidos, tá? Então, os sistemas de tempo compartilhados, eles têm baixo tempo de resposta,
que é o tempo de resposta? É você pedir para o sistema fazer alguma coisa e o sistema responder para você, tá? Então, isso daí leva um tempo, certo? Só que, por exemplo, nos sistemas operacionais modernos, esse tempo é mínimo, certo? Bom, nós temos aqui, pessoal, um sistema operacional de servidor, tá? O que é um servidor? Um servidor, pessoal, para vocês entenderem aí melhor, tá? O servidor ele é uma máquina usada a nível de rede, tá? Então, muitas redes de computador, elas são redes do tipo cliente-servidor, tá? O servidor ele é uma máquina que centraliza algum recurso na rede, tá? Para vocês entenderem aí melhor, né, sobre o que é o servidor, imagina que vocês vão aí no McDonald's, né? Vão comer aí um lanchinho no McDonald's, tá? O que, que seria o servidor lá no McDonald's? É o cara, por exemplo, que vai anotar o seu pedido e vai entregar o lanche para você. Então, em computação também tem isso, tá, pessoal? Eu posso ter um servidor, por exemplo, um servidor de banco de dados, vai. O servidor ele armazena o banco de dados aí da empresa, tá? Então todas as máquinas da rede, quando vão acessar o banco de dados, elas vão pedir para esse servidor, né, fazer o acesso ao banco de dados. O servidor ele vai pegar e vai responder, né, de acordo com o que os programas da rede estão pedindo. Então, por exemplo, olha, eu quero que mostre a todos os clientes que estão cadastrados aí que comece com a letra A. O servidor ele vai pegar essa solicitação, vai mandar para o banco de dados vai responder para você, certo? Ele vai enviar de volta para você essas informações, tá? A gente tem vários tipos aí de servidores, né? Servidor de banco de dados, servidor de arquivos, servidor web, né? O que é o servidor web? É um servidor que guarda, né, uma página ou guarda, por exemplo, um site de internet, ok? Bom, e o que seria um sistema operacional para servidor? Né? Ele é um sistema operacional próprio uh, que tem aí recursos, né? Que tem ferramentas para a gente montar e administrar um servidor nele, tá? Então, se você pega, por exemplo, o Linux, o Windows Server, né? O FreeBSD, tá? São exemplos aí de sistemas operacionais próprios para servidor, tá, galerinha? Se vocês pegar, por exemplo, aí o Windows Server, né? Ele tem rotinas lá que permite a gente criar vários tipos diferentes de servidores, certo? Ah, professor, mas se a gente pegar, por exemplo, o Windows 10, né? Aí ele já não é tão próprio para servidor, ok? Por quê? Porque ele não apresenta essas mesmas rotinas, tá? Para se criar e para se poder criar e administrar um servidor nele, certo? Por fim, né, aqui nós temos também o sistema operacional de mesa, né? Esse daí é o sistema voltado para um usuário doméstico, né? Um sistema voltado, por exemplo, para mim, um sistema voltado para você, tá? Um usuário doméstico que quer, por exemplo, fazer um trabalhinho de escola, que quer jogar o seu joguinho, que quer acessar a internet, tá? Então, ele é um sistema mais voltado aí para usuário doméstico, ok? Se a gente pegar, por exemplo, o Windows 10, o Windows 11, tá? Até mesmo aí algumas distribuições aí do Linux, tá? O macOS, né, que é o sistema aí da Apple, né, são exemplos de sistemas desktop, ou seja, voltados para o usuário comum, tá? Então, eles não são próprios para se montar servidores nele, certo? Eles não são tão usados para servidor, ok? Para isso que a gente tem os sistemas próprios para servidor, ok? Bom, aqui nós temos, pessoal, também os sistemas que ficam armazenados, né, em cartões inteligentes, tá? Se você pega, por exemplo, um cartão que
tem armazenado aí uma senha, né? Uma senha guardada dentro dele, tá? Saiba que ele pode ter também aí um sistema operacional ali dentro, tá? Esse sistema operacional ele está rodando num chip, certo? Esse sistema operacional, pessoal, ele é usado, por exemplo, né? Dentro aí de cartões, tá? E esses cartões eles são usados para fazer pagamento, para identificar a pessoa, né? Vocês vão, por exemplo, lá no banco, às vezes o caixa para fazer uma determinada operação, ele tem que passar um cartão dele, né? Esse cartão, o que que é? É um cartão inteligente que tem uma credencial ali para o caixa poder autorizar a transação, ok? Dentro do cartão também tem um sistema operacional, tá? Então, o sistema operacional não é algo que se limita apenas ao computador, né? Ele pode aparecer em cartões, né? Ele pode aparecer em roteador, tá? E pode aparecer aí em outros dispositivos do nosso dia a dia. Mais um exemplo aí, ó. A gente tem também os sistemas embutidos, tá, pessoal? O que acontece com esses sistemas embutidos, tá? Esses sistemas embutidos, pessoal, geralmente eles não são tão acessados pelo usuário, tá? Eles não têm aí uma interface com o usuário. Eles ficam mais dedicados ao hardware, tá certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, alguns dispositivos do nosso dia a dia, que nem o leitor de DVD, a TV, o forno de micro-ondas, tá? Esses dispositivos, eles têm um sistema embutido dentro deles, certo? O Linux, pessoal, que a gente vai aprender, ele é um exemplo, ele pode ser usado também dessa maneira, né? Ele pode ser usado embutido dentro desses dispositivos, ok? O Linux, por exemplo, é usado em roteador, né? Roteador usa bastante Linux, tá? Então, aquela telinha que aparece, né, de configuração de roteador, né? Não sei aí se alguém de vocês já configurou um roteador, tá? Mas aquela telinha ali roda dentro de um sistema Linux, ok? Um sistema Linux que está rodando ali dentro do roteador, tá? O roteador ele não deixa de ser também aí um mini computador, né, com um sistema operacional dentro dele, certo? Os sistemas de tempo real. Esse tipo de sistema, pessoal, o que, que acontece? Ele tem um tempo de resposta imediato, tá? Ele é diferente do sistema aí de tempo compartilhado, né, que tem um tempo de resposta considerado baixo. Esse daqui tem que ser imediato, tá? Por que, que o tempo de resposta tem que ser imediato? Porque olha onde que ele é usado, ó. Ele é usado em refinaria de petróleo, em controle de tráfego aéreo, em usinas nucleares, ou seja, em lugares que pode dar muito problema, né, se o sistema demorar para responder, ok? Então esses sistemas eles não podem tolerar aí travamentos ou lentidão, certo? Eles precisam ter um tempo de resposta aí imediato, porque a aplicação que usa ele é crítica, né? Um avião pode cair, uma refinaria de petróleo pode explodir, tá? Uma usina nuclear pode explodir, etc, etc, certo? Bom, vamos falar aqui sobre os sistemas multiprocessados. Os sistemas multiprocessados são aqueles que suportam mais do que um processador, tá? Hoje em dia é muito comum, né, a gente ter lá um computador com mais do que um processador, tá? Para começo de conversa, a maioria, né, dos processadores modernos tem vários núcleos, né? O que, que seria isso, vários núcleos? É como se tivesse vários processadores ali trabalhando, né, ao mesmo tempo, tá? Então, não basta eu ter apenas o hardware, né? Como eu falei no começo da aula, a gente tem que ter um maestro, né? Um regente que vai gerenciar tudo isso, né? Que vai passar informação para para esses núcleos, né? Para esses processadores, tá?
O que diferencia, então, um sistema multiprocessado do outro é o quê? A forma como os processadores se conectam, né? A forma como eles estão aí compartilhando, né, recursos e informações. Esses sistemas com multiprocessadores, eles podem ser fortemente acoplados ou fracamente acoplados, tá? O que seria um sistema fortemente acoplado? Seria isso daqui, ó. Eu tenho dois processadores e apenas uma memória, tá? E esses dois processadores, eles estão ali compartilhando essa memória, certo? Você pega, por exemplo, aí um processador dual core, quad core, né? Geralmente é assim, né? Você tem aí vários núcleos, né? Como se você tivesse ali vários processadores e eles estão ali compartilhando, né? Disputando a memória, tá certo? Então, isso é um sistema fortemente acoplado, tá? Nos sistemas fortemente acoplados, né, eu posso ter ainda uma divisão, né, entre simétrico e o assimétrico. No simétrico, todos os processadores eles trabalham tendo aí a mesma função, tá? No assimétrico, o que, que a gente tem? A gente tem um processador primário e um outro secundário, tá? O processador primário, uh, ele pode ter aí uma função, né? E os processadores secundários podem ter outra função, certo? Então, a gente pode distribuir aí funções diferentes entre os processadores, tá? Diferentemente desse daqui, que todo mundo vai fazer a mesma função. Tá? Então, essa que é a diferença entre o simétrico e o assimétrico, certo? Agora aqui nós temos os sistemas fracamente acoplados, tá? Qual que é a diferença, né? A diferença é evidente, ó. No fortemente acoplado, todos os processadores compartilham a mesma memória, tá? Aqui não, ó. Cada processador tem a sua própria memória, tá, pessoal? Cada processador também tem seus próprios dispositivos, né, de entrada e saída, tá? Onde que é usado isso daqui? Por exemplo, numa rede, né? Numa rede eu tenho isso. Eu tenho vários computadores, cada computador tem a sua própria memória, tá? Então, é um exemplo aí de sistema fracamente acoplado, tá? Dentro dos sistemas fracamente acoplados, né, eu posso ter os sistemas próprios para a rede, tá? Quais são os sistemas próprios para a rede? A maioria, tá, pessoal? Vocês pegam, por exemplo, o Windows, né? Deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês, ó. O Windows, ele tem essa rotina aqui, ó, central de rede e compartilhamento. Ou seja, é um sistema próprio para se trabalhar em rede, ok? Cada então nó, né? Cada computador, né? Nó é a mesma coisa que computador, possui o seu hardware, seu software e seu próprio sistema operacional. E um é independente um do outro, tá? Já nos sistemas distribuídos, pessoal, o buraco é mais embaixo, tá? Porque o que, que acontece? No sistema distribuído, eu posso ter vários computadores distribuindo uma única aplicação, certo? Se vocês pegam, por exemplo, a internet, né, que é a rede mundial aí de computadores, por debaixo dos panos, né, eu tenho vários computadores que estão fazendo aí coisas diferentes, tá? Hospedando páginas, uh, fazendo papel aí de servidores, tá? Vários computadores aí com finalidades diferentes. Só que a gente não enxerga isso. Tudo para a gente parece uma coisa só, porque parece que esses computadores eles se juntam numa coisa só. Uma coisa que acontece no sistema distribuído é o seguinte: cada computador dá a sua capacidade de processamento e dá a sua capacidade de memória, tá? Então eu não preciso ter um supercomputador, né? Se eu quero fazer algo muito complexo, né? Algo muito sofisticado. Basta eu pegar vários computadores, né? E esses computadores eles vão compartilhar processamento e memória, tá?
Existe também aí, pessoal, um site, né, eu não vou lembrar agora, que você pode, por exemplo, doar, né, uma parte do processamento da sua máquina para a NASA, tá? É um exemplo aí clássico de aplicação distribuída, tá? Eu citei, por exemplo, a internet, né? Se a gente pegar aí o Facebook, né? O Facebook, ele tem vários aí servidores, né, distribuídos, tá? Então você pode ter ali, por exemplo, você vai salvar uma foto no Facebook. Essa foto ela pode parar num servidor nos Estados Unidos, tá? Você vai salvar um texto no Facebook. Esse texto pode parar num servidor na Irlanda, tá? Todas essas máquinas, né, elas estão distribuídas, elas estão juntando recursos, de forma que para você vai parecer uma coisa só, tá? Vai parecer como se tivesse uma única máquina ali, certo, pessoal? Então, só para ficar clara aí a ideia, né, de sistema distribuído, pensa no seguinte: eu posso ter um supercomputador, né, por exemplo, aí de 1 tera de memória, né? Olha o absurdo, né? Como eu posso ter, por exemplo, no lugar desse supercomputador aí caríssimo, né? Eu posso ter vários computadores que vão juntar a capacidade de memória deles. Então, todos eles vão ter, por exemplo, 8 GB de memória. Mas como eu tenho bastante, né? Ao final vai parecer que eu tenho uma única máquina de 1 GB. Tá? Isso daí é usado aí em aplicações de grande porte, né? Por exemplo, decodificar o DNA humano, renderizar aí um filme gigantesco, tá? Quebrar aí a senha de criptografia, né? A senha aí de códigos, né? Então, isso daí é uma aí das finalidades, né, dos sistemas distribuídos, certo? Qual que é a diferença do sistema distribuído para o sistema de rede, né? No sistema de rede, pessoal, os computadores eles também compartilham recursos, né? Eles compartilham HD, compartilham impressora, né? Numa rede, por exemplo, eu posso compartilhar uma impressora, tá? Posso pedir para imprimir um documento da onde eu estou, certo? Mas o que eu não consigo fazer num sistema operacional de rede normal, eu não consigo compartilhar meu processador e a minha memória, tá? Coisa que eu já consigo fazer no sistema distribuído, certo? Então, olha aí, ó. Um sistema operacional ele deve possuir suporte à operação em rede, quando ele for um sistema próprio para a rede, tá? Então, ele oferece suporte para aplicações para a rede, tá? Ele tem, por exemplo, né, essa rotina aqui que eu mostrei, né? Você vai lá no painel de controle, central de rede e compartilhamento, né? A maioria dos sistemas operacionais vai ter suporte para a rede, tá, pessoal? Né? Novamente aí nos sistemas distribuídos, né? Então, só reforçando aí com vocês, né, a ideia do sistema distribuído, eu tenho várias máquinas, essas máquinas elas compartilham processador e memória, e elas atuam de forma transparente ao usuário. Por que de forma transparente? Para o usuário vai parecer que tem uma coisa só, né, uma máquina só, mas na verdade eu tenho várias máquinas atuando, né? Como se eu tivesse aí vários peixes, né, que se juntam e aí parece que eu tenho um peixe gigantesco, né? Até os maiores aí predadores vão ter medo, né, daquele cardume gigantesco de peixe, certo? É mais ou menos assim que funciona, né, uma aplicação distribuída, tá? Então ele não sabe, né? O usuário ele não sabe qual é a janela, onde que está as informações que ele está executando, né? Eu citei aí o exemplo do Facebook, tá? Não sei se vocês conhecem, né? Mas tem um sistema chamado Chrome OS. Vou colocar o nome dele aqui para vocês também. Esse Chrome OS, pessoal, ele é um sistema de nuvem, certo? Para vocês terem uma ideia, né, todos os programas, todos os dados estão armazenados no servidor do Google. Né? Eles não ficam na máquina do usuário, tá? E o usuário, ele acessa isso, só que ele não sabe em qual máquina do Google que está. Ele não sabe a partir de onde que ele está executando aquilo.
para ele vai parecer que está executando na máquina dele, mas não está, certo? É um exemplo clássico aí de sistema distribuído, ok? Temos aqui alguns exemplos, né? O Amoeba e o Clouds, certo? Aqui um ligeiro histórico, né, dos sistemas operacionais, né? Na primeira geração não havia sistema operacional, né? O fato de você manipular o computador nessa época, né, nos anos 40, era puramente braçal, né? Não existia também linguagem de programação. O que a gente tinha eram verdadeiros trombones que funcionavam com um monte de válvulas, certo? Aí na segunda geração a gente tem o transistor, né? Usa o cartão perfurado, né? Aparece os sistemas aí, ó. Olha lá, o processamento feito em lote que a gente viu anteriormente. O usuário ele não interage, né, com a máquina, né? Não existe essa interação com mouse e teclado como a gente está acostumado, tá? Por outro lado, né, aparecem linguagens de programação, né, como o Assembly, né, e o Fortran, ok? E também aparecem os computadores aí de grande porte, tá? Depois, na terceira geração, a gente tem o surgimento, né, de sistemas operacionais voltados para o usuário. Tem aí o Unix, né, que é um sistema pai, né? A gente chama ele de sistema pai porque Windows, Linux e o próprio Mac também derivam do Unix, tá? O Unix, embora ele tenha surgido aí nos anos 60, ele era bem moderninho, ó. Ele era multiusuário, ele era multitarefa, tá? E realmente, né, coisa bem sofisticada para a época, ok? Na quarta geração, que é a partir de 80, né, que surge aí os definitivamente, né, se populariza os computadores pessoais, acabam surgindo também sistemas operacionais voltados para o usuário doméstico, tá? Windows, né, o Mac, né, algumas distribuições do Linux, etc. Certo? Ah, bom, galerinha, eu creio que era isso aí que eu tinha para passar para vocês, certo? Aí maiores dúvidas a gente pode estar tirando também durante a aula. Eu agradeço aí quem ficou acompanhando a transmissão até no fim, tá? Depois eu vou jogar esse material para vocês, tá? E até mais.